Olá, amados, graça e paz. Mais um dia nos sustentou o Senhor, até aqui nos ajudou o nosso Senhor, do qual nós depositamos a confiança, aquele que é do alto. Buscamos sempre o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, buscamos as coisas do alto, da qual Ele nos acrescenta tudo que nos é necessário, até mais do que pedimos. Quando Jesus conversa com o doutor da lei ali, Nicodemos, e ele diz, na verdade, o que é necessário para herdar o reino dos céus, e Jesus o fala a respeito do novo nascimento, através do Espírito, do batismo do Espírito, e da água que é a palavra, que é viva e eficaz, da qual, transformada no vinho novo, faz a expiação pela culpa dos pecados, o que era água e espírito, e era necessário a fazer o sacrifício dos animais. Agora, através do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e nos concede a paz, proclamam três: água, que é a palavra, o Espírito e sangue, da qual Jesus ali dizia do novo nascimento. Mas aquele que é carnal não se compreende aquilo que é espiritual, aquele que é carnal é carnal. E ele dizia: como pode eu, já sendo velho, entrar no ventre da minha mãe novamente? Mas Jesus estava lhe dizendo de morrer o velho homem e nascer novas criaturas e permanecer segundo novas atitudes. Assim, quando se fala no alimento pão da vida, falamos não do alimento do qual, assim, quando Jesus questionam o porquê que eles, os discípulos, alimentavam ao invés, antes de purificar as mãos, lavar as mãos, Jesus lhes dizia: o que contamina o homem é o que sai da boca e não o que entra, porque o que entra pela boca sai no esgoto, e sim, o que contamina é o que sai. Assim como ele dizia a respeito daquela mulher samaritana, se beberes da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ela tinha que sempre voltar àquele poço de Jacó. Espiritualmente falando, ele estava dizendo da água que, se beber desta água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, é uma fonte a jorrar. Porque aquele que tem no seu interior a água transformada no vinho novo é uma fonte a jorrar. A boca fala o que o coração está cheio. Aonde todos os dias compartilhamos o maná da vida, o pão da vida, que é a palavra, que é viva e eficaz, assim como a água transformada no vinho novo, que é a palavra viva e eficaz. E todo aquele que persevera e recebe esta palavra, que é viva e eficaz, sendo ouvinte e praticante, está sempre transformando em novas atitudes, está sempre acatando as advertências do Espírito e seguindo a orientação, testificando segundo a palavra, da onde obras de justiça que ele produz em nós, juntamente com a fé, caminham lado a lado. Por isso, quando falamos, se teu inimigo tiver fome, não estamos falando de uma comida que se prova com a língua, mas sim a fé vem pelo ouvir as boas novas. Assim como a língua prova o sabor dos alimentos, o ouvido é aquele que prova. Por isso é necessário haver um discernimento para discernir entre o bem e o mal,
E assim como a língua prova o sabor dos alimentos, assim o ouvido tem que provar, e permitimos somente aquilo que provém do Espírito de Cristo, adentra em nossos ouvidos, porque acatamos as advertências do seu Espírito, do qual se edifica tanto aquele que ouve como aquele que anuncia, e aquele que anuncia em espírito e verdade, aquele que acata essas advertências, sendo do Espírito, é sempre para edificação, porque a exortação ela purifica e santifica. A palavra diz que os açoites purificam a alma, como o interior, há uma purificação. Por isso aquele que exorta, ele ama a exortação e aceita e examina a si mesmo, porque ele sabe que o pai que ama corrige o filho, assim nos ensina, aonde ele castigou o filho pelo castigo dos homens, por ele ser declarado igualmente a Deus, nele não há maledicência, ele é puro, santo e irrepreensível, o elo da perfeição. Mas ele foi castigado, aperfeiçoado pelo castigo dos homens, porque feito a semelhança do homem, mas a natureza divina, porque não é homem para que minta, e nem filho do homem para que não cumpra suas promessas. Por isso falamos de um alimento espiritual, do qual compartilhamos todos os dias. O alimento, seja a água transformada no vinho novo, assim como o pão da vida. E todo aquele que recebe este alimento está sendo edificado, seja individualmente como mutuamente falando. Aqueles que acatam essas advertências e perseveram são intitulados como a unidade da fé, aonde mente de Cristo, coração sendo purificado e santificado enquanto há tempo, assim como o caráter, que são os rins, sendo aprovado dia após dia, do qual não tem que se envergonhar de suas obras, aonde aquele que está sendo seus imitadores estão sempre num alimento sólido, da qual alcançamos através do exercício constante da fé, adicionando as virtudes à nossa fé. Por isso é necessário esse alimento sólido, o alimento espiritual. Não falamos de pão, assim como a palavra diz que Jesus disse quando perguntam por que os discípulos não jejuavam, e Jesus disse: todo aquele que está com o noivo, na verdade está em festa e sempre em banquete, mas que chegaria o tempo aonde então jejuariam quando lhe fosse retirado o noivo. Por isso muitos estão a jejuar, porque já não se estão recebendo o pão da vida, e nem tampouco a fonte de água viva, aonde estão com o interior como uma terra árida, onde não flui a fonte de água viva. O seu interior é sequidão, é um deserto pelo embrutecimento do coração. Por isso a palavra diz que nos últimos tempos muitos sentiriam fome da palavra, assim como sede, por conta de ter se afastado daquele que o podia os justificar. Assim como o ladrão permitiram que o coração embrutecido, a palavra não germina, não prospera. Os espinhos que sufocam a semente, e ainda que alguns ainda conseguiram produzir os frutos, do qual a palavra diz que o primeiro advogado, ele é recebido ainda como que pecadores. A palavra nos diz o primeiro advogado.
Mas nós já recebemos o segundo advogado, do qual o batismo de fogo, aonde muitos diziam nós nem sabíamos que havia desse batismo, quando eles foram revestidos, visto como que línguas de fogo, aonde a unção que despedaça todo jugo, aonde Jesus disse: vós lembrareis tudo aquilo que eu vos tenho dito. E assim eles anunciavam o evangelho com ousadia, com intrepidez, acompanhada da sua força e do seu poder, do qual nós recebemos o batismo de fogo e perseveramos segundo a unção, do qual o inimigo já não rouba a verdade que há em nós. A verdade é um escudo e broquel, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque, estando sempre compartilhando um alimento puro, da qual uma criança, quando nasce, ela está alimentando do leite puro, espiritual, mas é necessário, assim, quando ela vai crescendo, alcançar um alimento sólido. A palavra diz: sejais como crianças em relação ao mal, mas em relação ao alimento estejais sempre saindo de um leite puro espiritual para um alimento sólido, alcançando uma maturidade daqueles. Não falamos desta sabedoria da era perversa dos poderosos, que vai desvanecendo juntamente com a inteligência dos seus pensadores, mas falando de um alimento puro, sólido, sem hipocrisia do alto, sem interesse, segundo o amor verdadeiro, que é benigno, tudo sofre, tudo suporta, ainda que falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor é como um sino que ecoa, um prato que tine, ainda que tivesse fé de transportar os montes, ainda que doasse tudo que tem, vendesse e doasse aos pobres, sempre a piedade como fonte de alegria, jamais segundo fonte de lucro. Aquele que sim procede, se opõe à vontade do nosso Senhor e se torna um nu e miserável a mendigar, porque deposita confiança em suas muitas riquezas, e está escrita: a sabedoria é válida para salvar a alma daquele que a tem, e assim para receber os dons, de graça recebeis e de graça ofertais. Assim nos ensina o Senhor. Por isso fazemos de bom coração e bom grado dia após dia, segundo o Senhor é aquele que conhece a intenção do coração e nos justifica e nos capacita dia após dia, pois aprendemos não por segundo a vontade humana e nem de homens, mas pela revelação divina, da qual perseveramos dia após dia, segundo esse alimento espiritual do alto, e em mais um dia buscai, sejais ouvintes e praticantes, segundo a verdade que opera em nós, porque não falamos de si mesmo, mas falamos aquilo que o Senhor coloca em nossa boca, mesmo não sendo merecedores. Ele nos utiliza com graça e sabedoria, e a Ele seja toda honra e toda glória, para hoje e todos sempre. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.